Oi, meus amores! Hoje na nossa aula de ciência, para finalizar o assunto sobre saúde, nós vamos falar sobre os cuidados que devemos ter com ela, a higiene dos alimentos, evitando acidentes e cuidados com a energia elétrica. Higiene dos alimentos. Vimos que uma alimentação equilibrada é importante para mantermos a saúde do corpo. Mas antes de serem consumidos, alguns alimentos precisam ser lavados, assim como os utensílios que serão utilizados. Algumas frutas e legumes que ingerimos com a casca, assim como as folhas das plantas que consumimos, como o repolho e a alface, devem ser lavados antes de ser consumidos. Já as carnes devem ser bem cozidas. Evitando acidentes. Diversas situações do cotidiano, ou seja, do dia a dia, podem causar acidentes, ou seja, acontecimentos inesperados capazes de provocar danos ao ser humano ou a outros animais. No entanto, apesar de inesperados, ou seja, que a gente não espera que aconteça, alguns acidentes podem ser evitados. Veja como eles ocorrem e como preveni-los. Queimadura. A maioria é causada pelo contato com objetos quentes, como panelas e ferro de passar roupas, e com líquidos aquecidos, como água, óleo e leite, ou inflamáveis, como álcool. Prevenção. As crianças não devem se aproximar do fogão enquanto um adulto estiver cozinhando, e os cabos das panelas devem ficar voltados para dentro do fogão. O ferro de passar roupas só deve ser manipulado, ou seja, só deve ser usado por um adulto, e as crianças não devem manipular ou mexer com produtos inflamáveis, como álcool e querosene. Eu trouxe para vocês nesse slide duas imagens de como deve ser o comportamento na cozinha. Por exemplo, na primeira imagem, ela é totalmente negativa, tem duas crianças brincando perto da panela e o fogo está aceso e a mãe está cuidando, mexendo com outros utensílios. Já na segunda imagem, mostra essas duas opções, a imagem errada e a imagem certa, onde os cabos das panelas estão para fora do fogão e a criança está próximo. Isso é totalmente errado. Já onde as panelas estão com os cabos para o lado contrário, aonde está a criança, está correta. Quedas. Pisos escorregadios e objetos espalhados no chão podem fazer que pessoas caiam e fraturem algumas partes do corpo. A prevenção. As crianças não devem se aproximar de escadas, sacadas e janelas sem estar acompanhadas por um adulto. Esses locais devem ser protegidos por portões e telas. Os brinquedos e objetos devem ser recolhidos após o uso. Intoxicação. Geralmente é causada por ingestão, contato com a pele ou inalação, ou seja, através do cheiro, de produtos de limpeza ou de medicamentos. Prevenção. Os produtos de limpeza e medicamentos devem ficar armazenados em suas embalagens originais, em armários trancados, fora do alcance de crianças. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com a energia elétrica. Facilita as atividades que realizamos no nosso cotidiano. Graças a ela, podemos iluminar os ambientes, assistir à televisão, usar computadores e tomar banho com água aquecida, por exemplo. No entanto, em certas situações, ela pode causar acidentes como incêndios e choques elétricos. Observe os cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Soltar pipa em locais afastados da rede elétrica, colocar protetores nas tomadas, principalmente nas tomadas ao alcance de crianças, manipular aparelhos elétricos somente se estiver calçado e com as mãos secas. Antes de colocar uma lâmpada, o adulto deve desligar o disjuntor e não tocar na parte metálica da lâmpada. Lembrando, além dos cuidados com a energia elétrica, nós devemos economizá-la em nossas atividades. E aí eu ainda trago para vocês as imagens sobre o que a gente comentou no slide passado.
Tem uma criança aí soltando pipa longe da fiação elétrica. Tem uma criança brincando aí no chão próximo a uma tomada. E se vocês observarem, ele está com um protetor para que a criança não enfie brinquedos e nem o dedinho, né, no buraco da tomada. Nesse slide, as outras duas imagens tratam ainda sobre esses cuidados com energia elétrica, onde a pessoa está manipulando um micro-ondas e ele está calçado com a mão seca, e a troca da lâmpada, onde nós vimos que não devemos tocar a parte metálica, e lembrando, temos que desligar o disjuntor de casa. Muito bem, meus amores, eu aguardo vocês na nossa aula virtual para nós resolvermos as atividades relacionadas a esse assunto. Até lá!